Quando nos referimos à forma como se fala no Porto, o português, de imediato nos ocorre uma série de características verdadeiramente identitárias nesta forma de falar dos habitantes da cidade. São características bem reconhecidas, como é o caso de alguma sonoridade na forma como pronunciamos as palavras, também porque usamos e, pelos vistos, abusamos do calão. Mas o português é também associado a uma série de expressões que os habitantes da cidade facilmente identificam, percebem, descodificam. Algumas dessas expressões, frases, são hoje do conhecimento de todo o país, mas algumas mantêm-se como algo muito identitário da cidade. Só os habitantes é que percebem. E tem tudo isto a ver com algumas características históricas, com alguns lugares e monumentos. Vamos, por isso, conhecer algumas dessas expressões do português. Fino como o alho. É uma dessas expressões, neste caso que se generalizou pelo país, mas que tem a sua origem na cidade e profundamente associado a um momento histórico e a uma personalidade do Porto. Sim, o alho de que falamos nesta expressão não é aquele que se mete no estrugido, no refogado. Esse não é particularmente fino, não é particularmente inteligente. Já Afonso Martins Alho, esse foi muito sagaz, foi muito fino. E encontramos, de resto, naquela que é a rua Afonso Martins Alho, que evoca essa personalidade. É considerada como uma das ruas mais pequeninas da cidade, entre a Rua das Flores e a Rua Mouzinho da Silveira. Uma rua pequenina que evoca um grande nome, embora algo esquecido, injustamente esquecido. Afonso Martins Alho, que, no entanto, se encontra, por exemplo, perpetuado numa pintura, num fresco, na escadaria nobre do edifício dos Passos do Conselho, uma obra do mestre Dordio Gomes. Mas, afinal, quem foi Afonso Martins Alho? Quem é este fino como o alho? Estamos a falar de um mercador do século XIV. O século XIV é um século de profunda crise na Europa. Transformações climáticas tinham provocado uma série de anos muito rigorosos, tinham-se perdido as culturas, a população está, por isso, subnutrida, prolifera a fome e as doenças, nomeadamente a famosa peste negra. E é neste cenário tão depressionário por toda a Europa, incluindo Portugal, que, no entanto, a cidade do Porto, em completo contraciclo, registra nessa época um grande desenvolvimento. E tem tudo a ver com o incremento da sua atividade mercantil. A burguesia da cidade, os mercadores, os homens de comércio, estão com uma enorme dinâmica. O Porto do século XIV é uma cidade em crescimento, cresce do ponto de vista demográfico, alarga-se do ponto de vista urbano. E há um momento também crucial que vem acentuar ainda mais este desenvolvimento e este crescimento do Porto, mesmo em meados do século XIV. Quando o rei Afonso IV, o famoso rei filho de Dom Dinis e da rainha Santa Isabel, vai nomear um mercador do Porto, em 1352, exatamente este nosso Afonso Martins Alho, para ir negociar na corte de Inglaterra, na corte do rei Eduardo III, um acordo comercial. Eduardo III era um dos mais poderosos reis europeus, reinava já há 25 anos, tinha transformado a Inglaterra numa potência política e militar. Aliás, ele é um dos responsáveis pelo explotar da famosa Guerra dos 100 Anos. Pois bem, Afonso Martins Alho vai então negociar com este poderoso Eduardo III um acordo comercial entre Portugal e a Inglaterra. As negociações vão obrigar a uma segunda viagem no ano seguinte, em 1353, e vai ser de facto um acordo muito vantajoso para os mercadores
portugueses em geral e particularmente os do Porto. Entre outras vantagens, os mercados ingleses abrem-se aos mercadores portugueses, que pagam praticamente os mesmos impostos que os ingleses e por isso menos que os mercadores de outros países. Ou seja, a Inglaterra passa a ser um importante centro de abastecimento de produtos, não só ingleses, mas outros vindos do norte da Europa. E os mercadores do Porto vão se tornar numa importante plataforma de distribuição desses produtos que vêm do norte da Europa, com a sua distribuição para o Mediterrâneo, com quem também os mercadores do Porto tinham grandes contactos, e vice-versa. Produtos do Mediterrâneo que agora vão chegar, através dos mercadores do Porto, a preços competitivos em Inglaterra, graças a este acordo que foi negociado de uma forma muito sábia, muito inteligente, muito fina por Afonso Martins Alho. Esse sim, muito fino, fino como o alho. Vai pedir para os congregados. Ora, esta é uma outra expressão típica da cidade e que, em boa verdade, só os portuenses entendem, conseguem descodificar. E mesmo entre os habitantes da cidade, há hoje muitos que não conhecem, ou pelo menos não sabem qual a origem desta expressão. Algo que significa: não me peças dinheiro, não me venhas pedir dinheiro a mim, vai pedir dinheiro para os congregados. E na base desta expressão encontra-se este monumento, esta igreja, a igreja de Santo António de Lisboa. Aqui, bem no centro da cidade, em frente à estação de São Bento, próximo da Avenida dos Aliados, durante tantas décadas, também o centro financeiro da cidade. Ora, esta igreja foi edificada, como dizia, na passagem do século XVII para o século XVIII, marcada pelo Barroco. Mas ela veio substituir uma capela que já aqui anteriormente existira, uma capela que tinha sido edificada por uma confraria de juízes da cidade, com essa vocação, a Santo António de Lisboa. Entretanto, desentenderam-se, entregaram a capela à Câmara Municipal do Porto. E esta, quando, algumas décadas depois, uma congregação do oratório solicitou o apoio da Câmara para se instalar na cidade, a Câmara cedeu-lhes essa antiga capela com uma condição: se a capela fosse demolida para dar origem a uma nova igreja e ao convento desta congregação, teriam que manter esta evocação a Santo António. E é por isso, quando a congregação do oratório ergue esta fabulosa igreja, ela se manteve como uma referência a Santo António. Uma igreja que se localizava num sítio estratégico da cidade. Não nos podemos esquecer que nesses inícios do século XVIII, quando a igreja é construída, ela ficava mesmo voltada para uma das principais portas da cidade. A muralha fernandina, que desde o século XIV cercava a cidade, passava aqui mesmo em frente à igreja e aqui abria-se uma grande porta, a porta dos carros. E por isso, desde muito cedo, que a igreja de Santo António de Lisboa se tornou numa referência da cidade. E, com o crescimento do Porto, torna-se também das igrejas mais concorridas. Uma igreja que irá sofrer alterações em séculos posteriores. Por exemplo, os painéis de azulejos na sua fachada, com cenas da vida de Santo António, são já do início do século XX e são da autoria desse grande criador de azulejos, Jorge Colasso, que mesmo em frente, na estação de São Bento, tem uma das suas obras-primas. Ora, apesar de dedicada a Santo António, a verdade é porque era a igreja da congregação do oratório e porque os religiosos que frequentavam e tutelavam esta igreja e o convento eram da congregação do oratório, eram os padres congregados, a cidade também desde muito cedo passou a chamar esta igreja como a igreja dos congregados, dos padres da congregação do oratório. Mas uma igreja muito concorrida, uma igreja no coração da cidade. E também por isso, desde muito cedo, os pedintes se concentravam em grande número
à porta desta igreja, porque era das mais concorridas, da que tinha mais missas e, por isso, um sítio também estratégico para quem pedia esmola se localizar. E por isso também desde muito cedo a cidade se habituou a ver à porta da Igreja dos Congregados os pedintes. E por isso, se me vens pedir dinheiro, não contes comigo. Vai pedir aos congregados. Esta é uma das ruas mais tradicionais da cidade do Porto e começa exatamente junto à Igreja dos Congregados. E por isso também durante muito tempo esta artéria foi designada como a Rua de Santo António, porque partia exatamente desse templo. Nos nossos dias, e há já muitas décadas, é a Rua 31 de Janeiro. E afinal, esse acontecimento histórico leva-nos para uma outra expressão que teve origem num acontecimento da cidade, mas que é obviamente uma expressão conhecida por todo o país. Foi um 31. Bom, é possível que na origem desta expressão, que significa foi uma confusão, foi algo muito confuso, algo trágico, mas fundamentalmente foi uma confusão, é possível dizer-vos que na origem desta expressão, de algum modo, possa participar um jogo de cartas que era muito popular no século XIX e que quem fizesse 31 pontos, quem atingisse 31 pontos, somatório de diversas jogadas, perdia esse jogo. Ninguém queria o 31. Mas, como nos recorda o famoso fado do 31, um fado dos inícios do século XX, não deixa muitas dúvidas de que os acontecimentos do 31 de janeiro de 1891 aqui na cidade do Porto terão contribuído de um modo decisivo para a origem desta expressão. Foi um 31, quando queremos dizer que alguma coisa foi muito complicada, foi uma confusão. Mas o que é que aconteceu, afinal, no dia 31 de janeiro de 1891 e porquê é que esta rua evoca esses acontecimentos? Bom, tem tudo a ver com aquela que foi a primeira tentativa de implantar a República em Portugal. Vivíamos ainda em 1891, obviamente, no tempo da monarquia. Mas os republicanos, de algum modo, vinham se sentindo muito impulsionados, até por dois acontecimentos. Tinham acontecido recentemente. Um, a 15 de novembro de 1889, a implantação da República no Brasil. Mas, fundamentalmente, os acontecimentos do ano anterior, de 1890, quando a Inglaterra impõe a Portugal ter que retirar do centro de África. Nessa altura, as potências europeias estão a dividir o continente africano entre si. Portugal tem um sonho, uma enorme colónia da costa atlântica, Angola, à contracosta, até Moçambique. Só que isso colide com os interesses da Inglaterra, que queriam também aquele interior do continente negro. E por isso fazem o ultimato a Portugal, que por esse motivo retira as suas tropas e os seus colonos do interior da África. O sonho desse mapa, um mapa cor-de-rosa, não se concretiza. E isso vai impulsionar muito um grande descontentamento. É nessa altura que surge o famoso hino em que na altura se diz contra os bretões marchar, marchar, que mais tarde se tornará adaptado a canhões o hino nacional. Pois bem, todo este descontentamento em relação à cedência do regime da monarquia faz com que o movimento republicano cresça, particularmente aqui na cidade do Porto, onde se conspira muito, e particularmente não só na sociedade civil, mas também dos militares, dos vários quartéis que existiam na cidade. A 31 de janeiro de 1891, isso vai dar então origem a uma revolta militar. Mas será uma revolta que não vai envolver grandes patentes. É uma revolta de sargentos e praças. As altas patentes não se vão querer envolver. Tudo começa ainda de madrugada, quando o batalhão de caçadores se dirige até ao Campo Santo Vídeo, hoje Praça da República, que recorda também esses acontecimentos, esta designação. Aqui vão tentar obter o apoio do Regimento de Infantaria 18,
Também chegam lá a Infantaria 10 e também a Guarda Fiscal. E estes revoltosos descem depois a Rua do Almada até à Praça Dom Pedro, é hoje a Praça da Liberdade, onde ficava o edifício da Câmara Municipal, das suas varandas. Alves da Veiga proclama a implantação da República em Portugal. Tudo parece estar a correr bem entre os militares e o grande número de civis que se vão concentrando. Decidem depois subir a Rua de Santo António em direção à Batalha, onde ficava o edifício dos Correios e dos Telégrafos. Tomar os telégrafos, anunciar a partir daí a todo o país que estava implantada a República. Só que no alto da Rua de Santo António estava a Guarda Municipal, que tinha dito que não iria intervir nem a favor nem contra. Mas a verdade é que acabam por carregar sobre os revoltosos. Esta rua torna-se uma enorme confusão, trágica. Aqui vão morrer muitos dos revoltosos, que vão depois recuar, tentar resistir durante pouco tempo no interior do edifício da Câmara. A tentativa de implantar a República tinha falhado e tinha sido uma enorme confusão. Foi um 31. Vai no Batalha. Aí está outra expressão típica do Porto e neste caso, uma expressão quase só usada na cidade, ou pelo menos só entendida pelos portuenses. Vai no Batalha, no sentido de não acredito como estás a dizer. Isso é uma história, isso é imaginação tua. Vai no Batalha. Estamos na Praça da Batalha na cidade, mas a origem da designação tem a ver com um edifício aqui da praça. Este que está nas minhas costas, hoje em dia em reabilitação. Um cinema. O Cinema Batalha. E por isso, um cinema que os portuenses se habituaram a associar a importantes filmes, fitas, histórias, episódios e fabulados. Aliás, este cinema é um dos históricos cinemas da cidade. Foi inaugurado a 3 de junho de 1947 e, na altura, é uma peça de um enorme valor, continua a ser, obviamente, nos dias de hoje, do ponto de vista da arquitetura, mas na época é algo de muito moderno, é um projeto do arquiteto Artur Andrade. As suas linhas ambiciosas, utilizando o betão, são de facto uma pedrada no charco de algum modo, pelo menos na forma de como até aí deviam ser construídas as salas de cinema na cidade. E é também um cinema de grandes dimensões. Inaugurado, como vos dizia, em 1947, ele tem 2 bares, tem também um restaurante com esplanada, e não era para menos, porque as suas dimensões eram muito significativas. Só lugares sentados eram quase 1000, 950 para ser mais exato. E este era também um espaço muito ligado ao cinema, mesmo antes do Batalha. Temos aqui também, mesmo ao lado, o antigo cinema Águia de Ouro. Nas proximidades temos hoje o Teatro Nacional de São João, mas também durante décadas se caracterizou pela exibição do cinema. Aqui abaixo, a poucas centenas de metros, temos o Coliseu, o Olímpia. Não estamos assim tão longe do Rivoli. Enfim, estamos aqui num mundo ligado ao cinema, às fitas, às histórias. Mas porquê esta expressão do vai no Batalha? Porquê não vai no Coliseu, ou vai no São João, ou vai no Águia de Ouro? Porque tem mesmo a ver com o impacto que este cinema teve. E por ser aqui que muitos dos mais esperados filmes tinham as suas estreias. Temos também que referir que, embora inaugurado apenas em 1947, o Cinema Batalha, afinal, foi construído sobre um espaço onde há já várias décadas se exibia cinema. Aqui era o espaço onde estava o Salão High Life, inaugurado em 1908, e um dos primeiros lugares de exibição cinematográfica no Porto. E por isso, vai no Batalha. Tem também muito a ver com esta longa história do cinema neste sítio. Essa longa história de filmes, de histórias
nem sempre muito credíveis. Batalha que encerrou no ano 2000, mas felizmente, muito recentemente, a Câmara Municipal fez um contrato, alugou por 25 anos. Neste momento está a decorrer a sua reabilitação com o projeto do arquiteto Alves Costa e Sérgio Fernandes. E, dentro de pouco tempo, o Batalha vai reabrir de novo com uma sala de exibição de cinema, também como arquivo, biblioteca, espaço de debate sobre o cinema. E vamos poder, de novo, dizer para isto ou sobre aquilo, vai no Batalha, mas agora com um ou outro sinónimo bem mais positivo. No Porto, como no resto do país, quando alguém nos está a aborrecer, quando queremos ver livro de alguém que nos está a importunar, mandamos essa pessoa para um sítio pouco simpático. Mandamos essa pessoa, pois. Mas no Porto também a mandamos para um outro lugar. Mandamos às malvas. A malva é uma planta que tem propriedades medicinais, o famoso chá de malvas, por exemplo, utilizado para problemas de foro digestivo. Mas aqui na cidade, o lugar onde agora nos encontramos, um dos espaços mais emblemáticos e icónicos da cidade, o Santuário dos Clérigos, com a sua famosa torre, foi durante um tempo conhecido como o Campo das Malvas. Só que passou a ser também associado a algo de muito negativo, muito pouco simpático. E que afinal, antes daqui ser erguido o Santuário dos Clérigos, este era o terreno onde se sepultavam os criminosos, nomeadamente aqueles que tinham sido condenados e executados e que, por isso, não tinham direito a ser enterrados dentro das igrejas. Eram enterrados aqui, do lado de fora da muralha, neste Campo das Malvas. E por isso, Campo das Malvas passou a ter uma conotação muito negativa. E por isso, esta tradição no Porto, quando queremos enviar alguém para um sítio pouco simpático, mandar às malvas. Bom, estamos quase no final do programa. Não vos vou mandar às malvas, mas apenas dizer-vos que na cidade há muitas outras curiosas expressões. Por exemplo, a questão do cimbalino. Bom, mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.